Os gols nos últimos minutos do jogo nos dão as emoções mais vívidas e são esses momentos que lembramos pro resto de nossas vidas. Mas sabem o que há neste vídeo? Não vamos apenas falar sobre gols lendários nos últimos minutos, mas sobre os finais de jogo mais loucos. Muitos até podem não ter visto os jogos que serão mencionados. Mas acreditem, os eventos da maioria dos jogos deixaram uma marca impagável na história das batalhas de futebol. Prepare-se para uma nova jornada, pois hoje falaremos sobre os eventos absolutamente mais loucos que aconteceram exatamente nos finais dos jogos. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Em apenas 5 dias, o Tottenham sofreu 2 derrotas na Premier League no ano passado. A propósito, de agosto a novembro do mesmo ano, eles não perderam nenhum jogo. E vamos falar especificamente sobre um jogo que aconteceu em novembro de 2023. Em 11 de novembro, os Spurs visitaram o Wolverhampton. Já no terceiro minuto, Brennan Johnson abriu o placar e parecia que seria uma vitória fácil para o Tottenham. Mas apenas parecia, já que o placar marcava 90 minutos e a contagem não havia mudado de 1-0 para os Spurs. E o que aconteceu depois é difícil de explicar. No minuto 91, os Lobos cruzaram para a área onde Pablo Sarabia apareceu para o rebote, dominou a bola e com o segundo toque disparou contra as redes do Tottenham. Um empate decepcionante e ainda por cima sofrido nos minutos finais. Obviamente foi o que os torcedores dos Spurs pensaram, mas como se diz, o jogo ainda não acabou. No minuto 97, Giovanni Lo Celso cometeu uma falta no meio-campo. O Wolverhampton não demorou e rapidamente bateu a falta. A bola chegou nos pés do mesmo Pablo Sarabia, que deu um passe primoroso para Lemina, que mal encostou na bola e marcou o segundo gol, dando uma incrível vitória aos Lobos. Nos segundos finais, os Spurs mal conseguiram recolocar a bola em jogo quando soou o apito final. Perderam por 2-1 estando na frente até os 90 minutos. Foi algo louco, já que o Tottenham precisava se redimir pela derrota no Derby de Londres. A propósito, Pablo Sarabia, que fez o gol e deu a assistência, entrou em campo apenas aos 87 minutos. Um exemplo perfeito de uma excelente substituição, mas em breve vocês verão uma substituição ainda mais incrível. E vamos passar para o jogo da Champions League entre Manchester United e Copenhague. Este jogo pode ser facilmente chamado de um dos mais anormais desta temporada. Até a terceira rodada, os Red Devils tinham 2 derrotas e precisavam vencer. Caso contrário, não teriam praticamente chance de avançar da fase de grupos. Após 71 minutos, nenhuma das equipes havia marcado. Mas então, ele apareceu. Após um cruzamento da lateral, o incrível Harry Maguire colocou sua cabeça na bola e a mandou para as redes do Copenhague. Em princípio, considerando o autor do gol, o jogo poderia ter terminado imediatamente, mas ainda restavam pelo menos 20 minutos de tempo de jogo. O árbitro adicionou 4 minutos e já era o último segundo do jogo. Após um escanteio, Bruno Fernandes não conseguiu chutar a bola e o ataque continuou, onde McTominay cometeu uma falta dentro da área do Manchester United. O árbitro imediatamente apitou e marcou o pênalti. Tudo demorou 3 minutos e o Copenhague iria bater o pênalti já no minuto 97 do jogo. Isso significa que o apito final seria dado imediatamente após a cobrança, independentemente do que acontecesse. Jordan Larsson foi para a marca da cal. O sueco correu e bateu e André Onana, em um salto espetacular, defendeu o pênalti. O árbitro imediatamente deu o apito final e o jogo terminou. Todo o time correu para André Onana, pois foi o camaronês que permitiu ao Manchester United levar os 3 pontos na partida. O gol vitorioso foi de Harry Maguire e o pênalti foi defendido por Onana no minuto 97. E eles dois eram os principais alvos de piadas durante a temporada. É por isso que este jogo foi realmente uma anomalia. A propósito, antes da cobrança do pênalti, houve um momento interessante que nem todos perceberam. Mas falaremos sobre isso em detalhes muito em breve em um vídeo sobre outro tópico. Em 26 de outubro de 2022, foi disputada sem exagero a mais inacreditável partida de toda a última edição da Liga dos Campeões, pois o que aconteceu no final do jogo nunca havia ocorrido antes na história do futebol. Na 5ª rodada da fase de grupos, o Bayer Leverkusen visitou o Atlético de Madrid. O Atlético precisava apenas da vitória, pois mesmo em caso de empate seria eliminado da Champions League. Os problemas começaram logo no 9º minuto, quando Moussa Diaby abriu o placar. Mas aos 22 minutos, Carrasco empatou. Mal se passou 10 minutos
e Hudson-Odoi colocou o Bayern na frente novamente aos 29 minutos, mas no início do segundo tempo, precisamente no minuto 50. DePaul empatou o placar em 2-2, e aí vamos 40 minutos à frente, minuto 95 do jogo. O árbitro apita o final. Acabou. O Atlético está eliminado da Champions e um Diego Simeone frustrado vai para os vestiários. Mas espere! Por que estamos falando desse jogo? Não é tão simples assim. Diego para e algo estranho acontece em campo. Sim, já depois do apito final, o VAR informou ao árbitro principal que houve uma infração no final do jogo. E realmente um jogador do Bayern cometeu um toque de mão dentro da área no último escanteio da partida. Depois de 4 minutos, o árbitro choca todos os presentes. Pênalti para o Atlético contra o Bayern. O jogo foi retomado 4 minutos depois do seu final. Algo assim nunca havia acontecido no futebol antes. Digo logo que um mês depois, algo parecido pôde ser visto na Copa do Mundo de 2022 no jogo entre Tunísia e França. Mas então, se o Atlético marcar agora, ainda terão chances de avançar para as oitavas. Yannick Carrasco, autor do primeiro gol, vai bater o pênalti. O belga corre e bate, mas o goleiro defende. DePaul no rebote finaliza no gol vazio, mas acerta o travessão. Reinildo também chuta no gol vazio, mas desta vez a bola bate em Carrasco e sai pela linha de fundo. Um verdadeiro delírio. Pênalti perdido, travessão e defesa de um jogador do Atlético em questão de segundos, claro. O árbitro deu imediatamente o apito final, que foi o último do jogo. Isso significa que tudo terminou mesmo em 2-2. Assim, o Atlético foi eliminado da Liga dos Campeões ainda na 5ª rodada da fase de grupos, e posteriormente perdeu também na 6ª rodada, e não conseguiu sequer vaga na Liga Europa, terminando em último lugar num grupo não tão complicado. E se Carrasco, DePaul ou Reinildo tivessem marcado, mesmo que o Atlético não avançasse às oitavas da Champions, teria garantido sua participação nos playoffs da Liga Europa, independentemente dos resultados na 6ª rodada. Você já imaginou ligar o jogo aos 90 minutos e não perder nada? Eu não conseguia imaginar, mas em 2022 isso aconteceu no jogo entre Atlético de Madrid e Porto, e foi logo na primeira rodada da fase de grupos da Champions League. E naquela altura, o Atlético ainda não sabia que na 5ª rodada os esperava um jogo ainda mais incrível. Vamos direto para os 90 minutos de jogo, e entramos no tempo compensado. Não esperem, devemos registrar que aos 81 minutos Mehdi Taremi foi expulso e o Porto jogou com 1 a menos. Então, aos 91 minutos, o Atlético faz um ataque que termina com o zagueiro Mário Hermoso chutando ao gol, e a bola, após desviar em um jogador do Porto, passou pelo goleiro e acabou nas redes dos visitantes. Fim de jogo, pensaram os torcedores, mas não. Era só o começo. Por uma ironia do destino, já aos 95 minutos, Mário Hermoso, o autor do gol, cometeu um toque de mão dentro da área, resultando em pênalti para o Porto. O colombiano Matheus Uribe bateu, e por um triz não empatou, já que Jan Oblak quase defendeu seu chute. 1-1 aos 96 minutos, com o árbitro tendo adicionado 9 minutos de acréscimo. No entanto, o placar marcava o 100º minuto. O Atlético cobra o último escanteio da partida, e Axel Witsel toca para a segunda trave, onde o isolado Antoine Griezmann cabeceia para as redes do time português aos 101 minutos. Os jogadores do Atlético, junto com Diego Simeone, correram para comemorar a incrível vitória, enquanto um jovem torcedor do Porto não conseguia conter as lágrimas. No fim, os 3 gols foram marcados nos acréscimos, aos 91, 96 e 101 minutos. É exatamente aquele caso em que você poderia ligar o jogo tranquilamente aos 90 minutos e não perderia nada. Bom, isso dizendo de forma grosseira, é claro. No ano passado, em um jogo da Premier League, pudemos ver algo inacreditável protagonizado pelo Manchester United, que recebia o Brentford em seu estádio. Já aos 26 minutos, Matthias Jensen abriu o placar e colocou o Brentford na frente. Nos 60 minutos seguintes, nada de interessante aconteceu, com exceção de uma substituição. O volante Scott McTominay entrou no lugar do meio-campista Amrabat. Todos se perguntaram por que colocar um jogador defensivo no lugar de outro se o time está atrás no placar e precisa reforçar seu ataque. Mas aparentemente Ten Hag sabia o que fazia. Apenas 2 minutos depois de entrar, McTominay empatou o jogo, mas infelizmente o bandeirinha marcou o impedimento confirmado depois pelo VAR. Parecia ser o fim.
Já era o minuto 93, os Red Devils pressionaram o gol dos Bees, e após uma série de chances perigosas, a bola chegou novamente nos pés de McTominay, que finalmente marcou nas redes do Brentford, e desta vez o gol foi validado. Um empate também não seria ruim, mas McTominay tinha uma opinião diferente. Minuto 96. O apito final soaria em questão de segundos. Bruno Fernandes cruza na área, e quem aparece de novo é o incrível Harry Maguire, que toca para o fenomenal McTominay, que de cabeça marca o segundo gol aos 96 minutos e 10 segundos, arrancando uma fantástica vitória nos minutos finais para o United. Mas o que foi isso? Mais uma vez, Scott McTominay é um típico volante do United que por vezes até atua como zagueiro, ou seja, estamos falando de um jogador que por todas as leis do futebol não deveria ter faro de gol. Mas aparentemente Scott é uma exceção, já que ele marcou 3 gols em 8 minutos, depois de entrar como substituto, considerando também o gol anulado. E mais uma vez destacamos Harry Maguire, que venceu a disputa aérea e deu o passe para o gol da vitória de Scott. A propósito, desde que existe a Premier League, o Manchester United nunca havia vencido um jogo quando estava perdendo aos 90 minutos. Então podemos chamar com tranquilidade este jogo de histórico para os Red Devils. E agora falaremos do jogo que no fim da temporada 21-22 recebeu o prêmio da Premier League pela maior virada do ano. O confronto entre Leicester e Tottenham no início de janeiro de 2022 realmente foi rico em emoções. Os principais lances começaram a se desenrolar aos 24 minutos. O estreante das Raposas, Patson Daka, após uma falha da defesa dos Spurs, abriu o placar colocando seu time na frente. Mas pouco depois, Harry Kane empatou o placar após deixar o zagueiro na saudade e mandar bem no cantinho do gol. Em seguida, o jogo entrou em uma longa calmaria, quebrada apenas aos 76 minutos por James Maddison. O ex-meio-campista do Leicester recebeu um passe sutil de Harvey Barnes e chutou onde a bola desviou em um zagueiro antes de entrar nas redes. Naquele momento, muitos estavam certos de que o Leicester seguraria o placar e não permitiria a virada do Tottenham, mas tudo acabou sendo muito diferente. O técnico dos Spurs, Antonio Conte, fez uma substituição importante colocando o atacante Steven Bergwijn em campo. Posteriormente, essa decisão teve um papel fundamental. Aos 95 minutos, o holandês se encontrou no lugar certo na hora certa e empatou o jogo fuzilando Schmeichel de perto. Apenas alguns instantes depois, ele recebeu um passe do círculo central de Harry Kane e saiu na cara do gol. Driblou o goleiro e de um ângulo complicado mandou a bola para as redes depois dela bater na trave. Na verdade, foi esse lance que permitiu ao Tottenham se classificar para a Liga dos Campeões ao fim da temporada, já que ficaram 2 pontos à frente do Arsenal. Quem sabe se a bola tivesse ido um pouco mais para a esquerda batendo na trave, a briga pelas 4 primeiras posições teria tomado um rumo bem diferente. Se eu mencionar um jogo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, obviamente a maioria vai lembrar imediatamente da final da Champions League de 2013 em Londres, decidida pelo gol de Arjen Robben. E o mais surpreendente é que muitos nem sabem que um ano depois esses times protagonizaram um duelo igualmente dramático na final da Copa da Alemanha de 2014. Naquela ocasião, Klopp enfrentou Guardiola, e foi nesse jogo que Thomas Müller marcou o que considera o melhor gol de sua carreira. E eis como os acontecimentos se desenrolaram naquela partida. Os 90 minutos regulamentares não definiram um vencedor, já que as equipes não conseguiram marcar. Portanto, o jogo foi para as 2 prorrogações de 15 minutos cada. A história se repetiu. Aos 107 minutos, Arjen Robben chegou primeiro na bola após um cruzamento da lateral, esticou a perna e marcou mandando a bola entre as pernas de Roman Weidenfeller. Em seguida, o Borussia esteve muito perto de empatar, mas simplesmente não teve sorte, e Jürgen Klopp passou todo o tempo extra discutindo com Guardiola. Vamos pro minuto 122, onde ocorreu o último ataque do Borussia e todos estavam esperando pelo gol. Lukas Piszczek deixa Robben no chão e rola para Oliver Kirch, que simplesmente perde a bola. Arjen toca para Pizarro e este lança para Miller. E então Thomas faz algo incrível. Após 122 minutos em campo, ele pegou a bola e com as últimas forças, chegou à área do Borussia, protegendo bem a bola com o corpo, driblou o goleiro e mandou para as redes, ampliando o placar. A alegria foi enorme. O Bayern conquistava a Copa da Alemanha pela 2ª vez seguida, e Pep Guardiola vencia seu primeiro título de final contra Klopp naquele dia. Mas mesmo assim, 4 meses depois, Jürgen teve sua revanche sobre Pep na Supercopa da Alemanha, e eles só voltaram a se enfrentar em uma final 5 anos depois. E como eu disse, 4 anos depois, Thomas Müller admitiu que aquele gol lhe trouxe as emoções mais inesquecíveis e ele o considera o melhor de sua carreira. Mas também acrescentou que seu objetivo ainda era marcar em uma final de Liga dos Campeões, algo que ainda não conseguiu até o presente momento. Se
vocês gostaram desse vídeo, então peço que comentem outras partidas emocionantes em que os lances principais ocorreram nos minutos finais, pois elas podem entrar para uma possível segunda parte. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!